Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast. E hoje um tema bem atual e bem pertinente para os nossos jovens adultos, para geral, né? E a gente vai conversar um pouco sobre como a gente faz para equilibrar família, trabalho e ministério, que é um desafio grande, né? Então, trouxe duas pessoas incríveis aqui e até a gente estava conversando que tem uma pluralidade bem legal, né, nessa mesa, né? Tem uma diferença. Tem uma diferença. Eu sou Maicon, tenho quase 9 anos de casado e não tenho filhos. Então, eu gostaria que Jamile pode se apresentar para nós, por favor. Sou a Jamile, sou líder de célula aqui na casa. Sou casada com o Thiago, já vai fazer 6 anos em outubro. Mãe de 2 meninos, Nicolas vai fazer 3, Matias vai fazer 10 meses. E isso aí, 26 aninhos. Bianca. Eu sou a Bianca, tenho 26 anos, sou casada há 8 meses e tinha uma célula de adolescentes com 30 meninas. Meu Deus. Leve, bem de leve. Tranquilo, gente, tranquilo. Esse foi um dos assuntos que a gente abordou, né, para trazer aqui para a mesa, né? A Bianca, ela e o esposo dela são nossos discípulos, né? Eu da minha esposa. Sim. A gente acompanha eles e a Bianca tinha essa demanda muito grande com as adolescentes, né? Uma célula de adolescentes. Quase 30 meninas, né? Meu Sim, Deus tinha do céu. 30 meninas. Tinha 30 meninas. E recém-casada e mudando de função no trabalho, né? Eu sei que muita você coisa contasse nova, pra né? gente o que aconteceu desse tempo, o que tem acontecido. Então, como o Mike falou, né? Tinha 30 meninas na célula, então, tipo, tinha uma demanda. E era diferente quando eu era solteira, né? Então, assim, mesmo solteira já tinha uma demanda bem, bem puxada. E aí, depois de um tempo, assim, eu fui sentindo um cansaço mental muito grande. Que nem você falou, eu tava mudando de função no meu trabalho, então muita coisa pra aprender. Tinha acabado de casar, então tava construindo uma rotina com meu marido. Então, chegou um momento, eu tava até conversando com a Jamile ali, né? Que Deus tava falando comigo sobre deserto, né? E aí, eu assim, muito legal, Deus, deserto, mas assim, se puder passar de mim esse cálice, eu não vou me importar, assim, né? Se eu não precisar passar. E aí, eu lembro, assim, que um dia eu tava fazendo o meu devocional e eu sentia muito cansaço, eu sentia assim, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Mas eu também sentia muita culpa, né? Se eu quisesse parar, tipo, né? Nossa, tô fazendo algo errado, não tô agradando, tô fugindo do que Deus me deu, né? E aí eu lembro que eu tava assim, a minha mente, muitas coisas passando, e o Espírito Santo foi bem audível, assim, sabe? Ele falou assim, você não sabe ser filha. Na lata. Foi bem legal a gente ouvir, assim, foi incrível, né? E aí, eu fiquei muito triste, eu chorei, né? Meu Deus, como assim? E o Senhor começou a falar muito que eu tava sendo uma boa serva, mas eu não tava sendo uma boa filha, assim, eu não sabia ser filha, eu sabia fazer muitas coisas. E aí foi quando eu tive, né, esses primeiros sintomas de burnout, de depressão, né, que ainda a gente tá investigando, mas a princípio é isso e tal. Então, pra mim, foi muito, muito difícil, sabe? Primeiro, você entender e trabalhando isso, né, tipo, essa parte de você parar, né. E aí a gente deu um tempo, meu marido também, ele tinha célula de adolescentes, daí ele teve que dar um tempo, né, pra estar junto comigo. Mas tem sido muito bom, eu também tava conversando com a Jamile, né, eu falei pra ela assim, mesmo no deserto, Deus tem falado muito, muito sobre amor, assim, muito sobre o cuidado dele, e eu tenho, esse amor, assim, tem me constrangido muito, sabe? Então tem sido um tempo bom, assim, né, na medida do possível. Legal. E até a gente conversando antes, né? A Jamile trouxe uma pesquisa do IBGE que mostra que aumentaram em 16% o número de divórcios nos últimos 3 anos. E esse número de divórcios que era quase que exclusivamente só dos não cristãos tem chegado ao nosso meio, né? E a gente sabe que o casamento não é fácil, né? Cultivar um casamento ali dá trabalho. A gente tem que morrer para nós mesmos, né? Cada dia. E eu queria saber de você, Jamile. Então, novinha, já com 2 filhos. Esposa do Thiago, que é um cara incrível, que eu amo demais. Concordo. Maravilhoso. Beijo, amor. Líder de célula também, supervisor de célula agora também, né? Legal. Queria saber de vocês, como é que é
isso de vocês equilibrarem a vida profissional, a vida familiar, ministério? Acho que seria muito fácil se tivesse uma receita de bolo, né? Você faz isso, faz aquilo, dá tudo certo, todo mundo feliz. Mas é muito desafiador mesmo pra gente, ainda mais que a gente tem 2 crianças, né? Tipo, o Nick ainda nem fez 3 anos ainda, então eles são muito novinhos. E querer viver a vida como se eles não sentissem o baque da rotina puxada é maldade, é crueldade com uma criança, né? Mas ao mesmo tempo a gente não quer colocar eles no centro da família. Tipo, não, agora ninguém mais respira porque você vai tomar o ar das crianças. Então, trazer cada demanda que vem, a gente vai em direção a Deus sempre e tenta ver, tipo, alguma coisa vai ter que sair do prato, sabe? Não dá pra equilibrar tudo ao mesmo tempo. Sim. O dia vai continuar tendo 24 horas, então tem o tempo do trabalho, que não dá pra, geralmente, né, não dá pra você mexer. Eu vou trabalhar menos, vou trabalhar, né, em dias diferentes, enfim. Então, a gente vê as demandas e se força mesmo a dar prioridade àquilo que é insubstituível. Então, o tempo de casal, o tempo com as crianças, tipo, não tem como eu deixar pra depois. Porque eles só são crianças agora. E se eu não nutrir meu casamento, ele não vai ter raízes, ele, entendeu? Vai perder o que de fato faz o casal ser um casal. Mas é muito difícil, assim, uma coisa. E constantemente se alinhando e voltando pra dentro e tendo muitas conversas. Tipo, sentar e bater papo mesmo, sabe? Tipo, vamos conversar. O que a gente pode fazer? O que a gente pode ajustar? E ficar atento aos sinais. Quando começa a sobrecarregar, quando a gente começa a ver que os meninos estão começando a dar uma reclamada, assim. Mesmo sendo novinho, você ainda sabe. A criança tá, tipo, fritada de cansaço, querendo sossego. Você nem percebe, né? Você vai fazendo as coisas, quando Sim. você vê, você encheu tua agenda, Já você não tem era. tempo pra nada. O Thiago tem uma planilha de séries, tô te denunciando, não. Com quantos episódios ele assistiu. Expõe. Tá muito organizado, confesso, agora gordo. Então, quando ele vê, nossa, faz muito tempo que a gente não para pra assistir alguma coisa, que ele tem tudo anotadinho. Nossa, faz tempo que a gente não para, tipo, pra só sentar, sabe? Sentar e assistir, Que tipo, legal. fazer um nada, assim. A gente tenta ter esse controle, mas cada caso é um caso ali. A gente passou por isso ano passado também e tem passado, né? Acho que todos nós que vivemos esse contexto de igreja, assim, que acabamos pegando uma demanda grande, e claro que a gente tem que fazer isso, mas a gente não pode descuidar das outras áreas, né? E uma das coisas que a gente viu, assim, que às vezes a gente começa a fazer, a produzir para mascarar algumas coisas que a gente não quer ver, né? Fingir que não tá acontecendo. E às vezes a gente tem um orgulho, assim, eu falo por mim, ano passado, teve dias que a gente tinha todos os dias da semana comprometido com alguma coisa da igreja. E a gente sabe quando a gente dá aquela reclamada, mas é uma reclamada com orgulho, fala, nossa, ó, essa minha semana aqui, ó. Corrida. Nossa, corrida aqui, Como ó. eu sou santo, né? Todo dia na igreja, cada dia atendendo alguém. Jesus tá Isso. feliz comigo. E ele só ali, né? Não é isso que eu tô te pedindo, né? Exatamente. E a gente viu que nós como casal, começamos a se distanciar. Algumas coisas começaram a esfriar e a gente viu que a gente não estava tendo tempo pra gente. E como que a gente vai cuidar das pessoas se o nosso primeiro ministério é o nosso casamento, né? Se a gente não tá bem ali como casal, fazendo o nosso devoção em casal, orando junto, compartilhando os planos, o que Deus tem falado com você, para onde que a gente vai, para onde que a gente vai caminhar. A gente não sentava, eu não contava para ela os planos que Deus tinha me falado para direcionar. Isso foi foi ficando meio sério. E bem isso, a gente começa a mascarar algumas coisas e até que um dia a gente falou, cara, não dá. E no final do ano a gente tava conversando com o líder de jovens lá, o Rafa Barbosa, uma galera conversando e todo mundo reclamando basicamente da mesma coisa. Falou, nossa, tô muito cansado, meu Deus, tô cansado, o ano puxado. E o Rafa, né, toda aquela sabedoria, veio assim e falou, gente, às vezes vocês estão cansados porque vocês estão fazendo coisa que Jesus não pediu para vocês fazerem. Indicou um livro muito legal pra gente, que é Andando com o Tanque Vazio, que ele conta de um pastor que teve um burnout, né, de tanto trabalhar. E como a gente acaba deixando as coisas de lado, por isso, não, tô fazendo as coisas pro Senhor, tá tudo certo, tá? É isso que Deus quer. Não, e não é isso que Deus quer. Deus quer que eu cuide da minha família. E ver Deus também no ordinário, né? Porque às vezes a gente quer, tipo, ver algo sobrenatural, né? Mas um momento de assistir um filme com seu marido,
né? E depois vocês refletirem sobre isso, tipo, Deus pode ministrar no teu coração de várias formas, assim, né? Então, Deus tem que falar muito sobre isso comigo, porque eu vim de um contexto, né, da minha família, a gente não para muito pra pensar sobre sentimentos, assim, né? A gente vai indo. E aí, quando eu saí desse contexto, né, entrei em um outro contexto, meu marido é bem calmo, tranquilo. E aí, às vezes eu comentava algumas coisas com ele e falava assim, mas por que você tá pensando sobre isso? Isso nem aconteceu, talvez nem aconteça. E eu tava, tipo, com a minha mente lá na frente, assim. Então, o casamento me ajudou muito a perceber coisas que estavam erradas no meu coração, coisas que não precisava eu fazer, coisas que o Senhor tava me pedindo diferente, né, dessa mudança de rotina e tal. Então, quando eu comecei a ver, assim, Deus no ordinário, no meu dia a dia, as coisas ficaram até mais bonitas, assim, sabe? Né? Você vê Deus no teu trabalho, né? Você tá pegando um ônibus cheio, gente, tem beleza nisso, sabe? Creia, né? Nem é do domínio próprio. Quer comais, quer bebais, fazer tudo pra glória de Deus, né? É uma coisa que eu levo muito comigo. Deus sempre me traz isso. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas, incluindo o descanso. Então, se a minha rotina é dele, o meu dia é dele, eu preciso render contas a ele, né? Tipo, olha, eu tô fazendo tais coisas, tô gerindo tais coisas, trazer as demandas pra ele. E às vezes eu me cobro, tá, aí você vai parar quando? Sabe? Tipo, o sábado é um princípio por um motivo. Porque, na boa intenção, a gente vai anexando coisas, né? Compromissos, e pausa pra tomar um café com alguém, reúne com alguém, nananã, e, né, demanda aqui, demanda ali, vou fazer um pouco mais no trabalho pra ganhar uma moral, nananã, e tipo, quando você vê, você não tem força pra nada. E uma vez eu me encontrei no devocional, tipo assim, deixa eu fazer, que eu preciso fazer devoção rapidinho, que depois tem que resolver 1 milhão de coisas. Aí Deus falou, tipo, calma, sabe? Só um pouquinho, para só um pouquinho. Tipo, acho que às vezes a gente vê o descanso às vezes, como um desperdício. E até tava comentando antes, né, da gente começar a gravar, que eu e o Thiago, a gente tem o hábito de travar na nossa agenda um dia para fazer vários nadas. Então, é sensacional, maravilhoso. Semanalmente. A gente vê ali os compromissos que precisam ser realizados, as coisas que precisam ser encaixadas, e a gente, tal dia vai ser, sei lá, segunda-feira à noite, vai ser o dia que a gente não vai fazer nada. Os meninos já têm o hábito de dormir mais cedo, então a gente já sabe que a partir daquele horário a gente pode assistir um filme, a gente pode pedir alguma coisa, a gente pode ler junto, enfim, a gente pode sair, daí alguém fica cuidando das crianças. Então, é um tempo pra gente relaxar mesmo, nossa mente, nosso coração, a gente pode ir junto. E se a gente não fizer isso de forma intencional, tipo, vamos sentar e vamos organizar esse negócio, exatamente. esse tempo nunca vai surgir. Não sobra. Não sobra. Aí você vai estar atendendo a pessoa que tá reclamando de cansaço, você vai estar tipo, nossa, eu também tô exausta. Aí fica as duas reclamando. Aí você chora, entendeu? Só que se eu tô renovada em Deus, e eu tenho essa energia pra poder doar pras pessoas, sabe? E eu faço isso de forma contente, de forma feliz. Não tipo, nossa, que raiva, tem mais uma coisa pra fazer. É que hoje em dia também você falar que você não tá fazendo nada soa feio, né? Hoje em dia. Correndo, sim, hoje em dia é aquela coisa, né? Todo mundo assim, correndo, agenda cheia, né? Então, assim, tipo, a gente acha bonito você estar com a agenda cheia, né? Então, chega uma hora que... E uma coisa também que Deus falava comigo, que se você não parar, eu vou te parar. Ou você para, né? Então... Já fui parada. Vai parar, sim. Sim, então, e isso não é ruim, né? O Senhor também amor, tá... né? Deus tá trabalhando também, né? Você não tá ficando para trás, né? E também uma coisa que me ajudou muito a desmistificar, né? Muita coisa, né? Porque a primeira coisa que eu pensei, tô em pecado. Estou desagradando a Deus, né? Tem muito o fator genético, né? E eu tenho percebido muito na terapia isso, assim, né? O meu pai tem histórico de depressão, de síndrome do pânico e tal. Então, geneticamente, eu tenho mais chance, né? Claro que eu comentei com você, também não vou pegar isso, vou viver eternamente assim. Não, é entender. E eu já fui correr atrás, por exemplo, fazer exercício ajuda muito. Uma boa alimentação ajuda muito. Então, assim, estou numa academia, cuido da minha alimentação, né? A mesma coisa, porque a minha mãe também tem histórico de anemia. E eu e minhas irmãs todas temos. É a mesma coisa, a gente tem que se cuidar. É a mesma coisa com a sua saúde, né? Com a sua saúde emocional, assim. Então, você reconhecer isso te ajuda, te traz meios pra você também ter uma vida saudável, assim. Porque, não sei, parece que a gente gosta de sofrer, né? A gente gosta de pular do mais difícil, né?
E o Senhor sempre lá, vamos, volta. Acho que a volta. gente tem a facilidade de confundir ser útil com ser produtivo. Muito. Né? Tipo, quantos mais check eu dei na minha lista, Uhum. melhor foi meu dia. Mas às vezes foi vários check meia boca, entendeu? Faço Do que coisas faço realmente... muita coisa, tudo pela metade, né? É, então, tipo, do que realmente... Tipo, não, realmente eu fiz algo bem feito. Fiz algo Sim. devagar. Ou às vezes, tipo, fiz no tempo devido. Que é uma Eu fiz o que Deus pediu pra eu fazer. É, exato. Tipo, Eu tô melhor. Por que a gente, né? uma comparação, já que a gente, né, tô aqui expondo meu marido. Coitado. Não, mas ó, acho que isso é meio geral de todos os homens. Vai, vocês vão poder me dizer também. Tá. Os dois lados da moeda. Vai, Michael, assume. É assim, a gente faz um negócio assim também pra não ficar muito tempo gastando com a casa, digamos, tipo, com manutenção e tal. A gente pula, sei lá, meia hora. Em meia hora a gente organiza o que tem pra organizar, limpa o que dá pra limpar. Não deu pra fazer tudo? Deixa pra amanhã. A gente para e vai descansar, entendeu? É isso. Legal. 30 minutos, cada um vai pro lado, se organiza. O Thiago faz o quê? Fica 30 minutos lavando a louça, devagar, de Sim. boa. Né? Entendeu? Curte Toda a água aquela calmaria, né? Sim. o processo. Meu. Mas beleza, faz certinho. Eu já sou, tipo assim, carta brinquedo, junto as coisas, furacãozão. E eu olho, tipo, nossa, eu fiz 75 Ai, coisas, ai. o Thiago fez 5. Aí fica tipo, nossa, meu, poxa vida. Mas às vezes, tipo, eu fico pensando, nossa, eu quase me atropelei pra fazer os negócios, Uhum. entendeu? Sendo que eu podia ter feito menos. As coisas vão ficar me esperando pra amanhã. E às vezes a gente tem essa sensação, né? Tipo, tem que ser feito agora. Senão o mundo vai explodir, aquela pessoa nunca mais vai querer olhar na minha cara. E tipo, não, pera, pra eu estar bem, eu preciso de um tempo. E o Senhor me pede pra também descansar. Pra eu descansar nele, conciliar as coisas. E não... Essa questão de conciliar trabalho com família e ministério, encarar que é quase que uma coisa só. Porque quando a gente vê que tudo que a gente faz é pra honra e glória do Senhor, então, tipo, não existe uma separação, tipo, isso é santo, isso não é. Mas, tipo, tudo é pra Deus, então tudo tem que ter zelo e equilíbrio. Lógico que proporções diferentes, né? Eu não vou ter mais prioridade, colocar prioridade no meu trabalho acima da minha família. Então, tipo, trabalhar dia e noite e largar todo mundo lá. Então, tipo, ter o equilíbrio do quanto a gente se entrega, discernimento em Deus. Mas é muito isso, assim, que eu tenho sentido da parte de Deus. Legal. A gente vive numa época que é muito acelerado o negócio. Você falou, nossa, tem que produzir, você parar é perca de tempo. Você dormir é perca de tempo. Gente, Trabalha enquanto eles durmam. E aí tem um infarto 30 anos, né? Não tem, Senhor. o corpo não aguenta, né? E esse ano passado eu tava olhando Deus falando comigo nesse versículo, né, sobre essa frase, né? Ó, a heresia. O versículo, heresia 4, né? de trabalham enquanto eles dormem, e a palavra vem falar que aos seus amados Deus os dá enquanto dormem, né? Quando a gente descansa, ele tá cuidando da gente, porque o descanso é você confiar que ele tá cuidando, né? Então, Mateus 6, que é um texto que todos conhecemos, né? Que fala tanto ao meu coração, que é: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, gente, cara, a gente não tem muito mais valor que eles. Se Deus está cuidando, como é que ele não vai cuidar da gente? E disso de que você falou da louça, eu tenho meu ritual da louça. Meu marido também, gente. Eu acho que é regra. Existe uma conspiração. Uma convenção Sim, dos maridos ali, que a gente discute isso. Eu É uma tenho teoria. eu tenho que ou colocar alguma coisa no celular ou no iPad ali, um vídeo do YouTube ali, deixo, lavo tranquilo. E a Elaine tá correndo. Mas e Deus tem falado muito com ela pra sentir, pra ver o cuidado de Deus através da minha vida. Isso que é muito legal, sabe? É Legal. um desafio grande dos maridos também, né? De exercer esse cuidado representando Deus na vida delas. E teve uma vez que ela acho que mulher, né? Muito ágil, fazendo as coisas assim. Eu sou calma, tá? Pendurando as coisas no alto, assim. Eu falei, nossa, por que você não pede pra mim, né? E Deus falou no meu coração assim, viu? Eu tento ajudar ela, mas ela quer fazer tudo primeiro. Expondo a Elaine aqui. E quantas vezes nós não fazemos Sim, isso, né? muito, Deus nossa. quer cuidar da nossa vida, Deus quer cuidar da nossa família, do nosso ministério, da nossa vida profissional. A gente fala, não, tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, senão Deus não vai me amar. Eu tenho que fazer isso, senão as coisas vão dar errado. Por isso que eu acho que é bom sempre a gente avaliar, né? Tipo, será que realmente tudo que você tá fazendo é o que Deus te pediu, né? Será que
tudo, né? Porque a gente vai, que nem a gente falou, é na boa intenção, né? Ninguém vai assim, eu vou servir no Volts porque, né, não gosto do meu próximo. Não é isso. A gente tá com o coração, tem uma boa intenção ali, né? É válido você pegar essa boa intenção, mas também ver bem certinho. Será que, nossa, fazer tudo isso é o que Deus realmente tá pedindo? Até, que nem você falou, né? Ano passado, vocês, naquela correria, não era tudo que Deus estava pedindo pra vocês. Vocês filtraram, né? Então, assim, eu acho que esse equilíbrio pra nós falta muito. Eu tava ouvindo, eu acho que foi hoje, alguém falando que o Brasil, a gente tá no ranking de ansiosos. A gente passou os Estados Unidos, assim, né? Do país mais ansioso. E eu acho que Deus tá querendo falar algo pra gente, assim, né? Assim, ver o que eu tô te pedindo, né? Quando chegar no céu, né? O que o Senhor tá pedindo, o que o Senhor vai querer de você? Então, assim, eu acho que nós mulheres, né? Pegando ainda o link de lavar a louça. Aproveitando, aproveitando, né? A gente tem essa mania de fazer muitas coisas, né? Então, a gente vai pegando as coisas, assim, vai fazendo um monte de coisa. E às vezes não precisa. Eu me peguei muito assim, muitas coisas. O Senhor não estava me pedindo naquele momento e eu estava fazendo, né? Desnecessariamente. Né? Ainda bem que o Espírito Santo, né? Com sua misericórdia, tá lá ensinando. Com a paciência. Com a paciência. Né? Eu acho um negócio muito interessante, porque a gente, na nossa perspectiva, na nossa lente, na maioria das vezes, a gente é leve conosco. Então, tipo, eu tô fazendo isso com a boa intenção. E não que a gente tá, tipo, passando pano assim, mas, tipo, realmente, a nossa autoanálise, ela é falha. E quando eu vejo, assim, que Jesus, ele tinha uma vida muito agitada, né? Ele não tinha vida socada de compromissos. Sim. Paramos para analisar sobre isso. Você nunca vê Jesus atrasado, reclamando de muitas pessoas para atender, mas enfim. Ele era uma pessoa... Quando a gente lê, a gente vê que ele percebe calmaria nele, né? E o que me chama a atenção é que vários pontos da história dele registrada, ele se retira para orar. Ele sempre se retira para orar, sempre se retira para orar. E não é só como, na minha perspectiva, não é só sobre um descanso e uma recarga, mas é de uma análise. E muitas vezes a gente consegue ter uma análise no secreto. É quando o Senhor realmente, você tá fazendo isso demais ou isso de menos, né? Tipo, recalibrando. Porque a gente vai olhar no espelho e vai falar, beleza, tá tudo certo. Ou tipo, tá tudo errado, mas não sei aonde, sabe? Não sei por onde começar, o que alinhar. E quando a gente tira esse momento com Deus e é transparente com Ele, é lógico que Ele quer nosso bem. Ele vai revelar, tipo, é aqui que você tá se excedendo, é aqui que você, né, tá com a motivação errada, por isso tá se desgastando. Dá essa recalibrada. Acho que um dos maiores erros que a gente pode cometer é inverter as coisas de lugar, né? Colocar o ministério em cima da família, colocar, às vezes, filho no centro de tudo, né? A gente vê muitas famílias e passei por isso. Meus pais colocavam eu em primeiro lugar antes do relacionamento deles. Eu vi escutando um podcast uma vez, não lembro qual era, falando que o melhor exemplo que você pode dar para o seu filho não é amar ele acima de tudo, assim, mas é mostrar uma família feliz, uma família saudável, né? Mostrar que o relacionamento do pai e mãe é bom, é gostoso, é agradável. Talvez não, creio que isso tem feito com que muitas pessoas cresçam com essa visão distorcida do casamento, né? A gente vê no mundo muito isso. Teve no momento da pandemia, no pico ali, uma vez eu fui almoçar com os colegas de trabalho e eles falando assim, nossa, um monte de gente separando, que foram obrigados a passar o dia junto, né? E esse meu colega perguntou, e pra você, como é que tá? Eu falei assim, nossa, tá muito bom. Ele falou, sério? Tem como, né? Porque, claro, que a gente discute, a gente tem os momentos ali. Humano, né? Humano. Mas você tem que admirar a pessoa que você tá. E essa correria, às vezes, como a gente já comentou, né? Mascara algumas coisas. Né? Eu tô fugindo de alguns problemas. Eu tô focando muito no meu trabalho, porque eu não quero estar em casa, porque eu não quero prestar contas pra minha esposa, porque eu não quero esse senso de responsabilidade. Você, Jamile, que 2 crianças, como é que é? Você já falou um pouco de como vocês separam um dia, né, pra estar com você e o Thiago. Lá em casa a gente tenta ter muita essa análise, assim, porque a gente se perde com muita facilidade isso, né?
Mas o que dá pra gente administrar é tentar equilibrar. A gente gosta de mostrar pra eles, lógico que eles são muito pequenos, ainda mais o menor, né? Não tem nenhum ano, coitado. Coitado não, é novinho, café com leite. A gente tenta mostrar, tipo, que a gente valoriza. Eu não lembro onde eu vi ou alguém falou, mas, tipo, quando a igreja é opcional para os pais, ela é dispensável para os filhos. Uau. Nossa. Então, a gente tenta mostrar que a gente ama estar nesse meio, não só no templo, mas com as pessoas da comunidade, servir a comunidade. A gente ama servir um ao outro. Então, tipo, a gente forja alguns momentos, sabe? Tipo, eu vou lá fazer isso pro seu pai, eu vou fazer isso pra sua mãe. A gente vai lá. O Nick fala que é o pessoal. Ele sabe que o pessoal é porque a gente vai se encontrar aqui na igreja. É o pessoal. Então, a gente vai lá com o pessoal e tal. Então, tipo, mostrar isso que é importante. Que ele participa junto. E não que ele tá lá porque tem que levar. Ou que a gente tá deixando de estar tempo com ele pra poder estar junto. Mas, tipo, fazer essa paixão nascer dentro dele também, sabe? E ele ama, tipo, nossa, a alegria dele é ir pro pessoal. e levar uma partinha na caixa. Né? Isso sobre paixão que vocês estão falando, eu lembrei que eu ouvi esses dias que fizeram uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, com as pessoas mais antigas, perguntando sobre a importância de você ser patriota, amar o país e tal. E assim, 80% falaram dessa importância. Você tem que amar o seu país e tal. E aí fizeram com o pessoal mais jovem, né, os adolescentes e jovens. E perguntaram pra eles qual que era a importância. Assim, 30% falou que era importante você ser patriota. Então, tipo, ele já linkou, acho que eu vi uma pregação, ele já linkou, falando assim, que não adianta só você ter a paixão, você tem que passar isso pros seus filhos. Teus filhos não podem ver só, nossa, meu pai é apaixonado, meu pai, sei lá, foi pra guerra, né, não sei como funciona, mas assim, não é só ele ver, mas você passar essa paixão, né, isso que vocês estão fazendo com eles é muito, e isso ficou muito marcado, falei, gente, não é só ver, né, não é só levar o filho na igreja. Não. É você tá lá, tipo, passando essa paixão. Ele tem que sentir essa paixão também que você sente, sabe? E isso ficou bem marcado, assim, pra mim. E você ser igreja em casa também. Sim. Tipo, eu sirvo, por exemplo, eu comentou lá do voo de servir as pessoas. Mas se eu não sirvo nem a minha casa, poxa, que evangelho é esse, sabe? Tipo, se eu não coloco nem a minha casa como um lugar de devoção, de exercer meu ministério, como meu lugar também de ser cristã, sabe? Aqueles que não são casados, poxa, seus pais, aquelas pessoas que convivem com você, no seu trabalho, como você pode servir? Quando eu vejo o que Jesus mais fez foi servir as pessoas, não foi trabalhar para elas, onde existia recompensa, onde existia os elogios, o benefício, mas o servir do coração, sabe? E isso impacta as pessoas, sabe? Quando você tá lá disposta, isso contagia, porque te constrange em amor, sabe? Tipo, a pessoa não me deve nada, mas ela fez. Ela não vai... Eu não vou poder retribuir, mas ela ainda fez. Isso incentiva você a fazer isso também. Isso constrange, né? Constrange demais. E não tem uma forma mais sutil, eu acho, de você transmitir uma mensagem do que você viver ela de forma inteira, sabe? Não só... De você ser, né? Isso, de ser algo de dentro mesmo. Legal. Hoje eu tava vendo um vídeo do pastor Luciano até falando isso de passar pros filhos, né? Esse amor, que um testemunho que é famoso dele, que um homem ligou pra ele, que tava com crise no casamento, que precisava do atendimento dele naquela hora, urgente, e ele falou que ele não podia, porque ele tinha um compromisso. Ele falou, pastor, mas você não tá entendendo, meu casamento acabou, você precisa me atender aqui. Ele falou, irmão, hoje eu não posso, amanhã é o primeiro horário eu tô aí, mas hoje eu não posso. Ele perguntou, mas o que de tão importante que você vai fazer que você não pode atender? Eu vou no cinema com a minha esposa, com meus filhos. Prioridade, né? Como assim? Porque ele desligou o telefone e foi falar com a mulher dele. Que tava mesmo brigado, ele foi reclamar, né? Falou, olha, pastor, olha que audácia desse pastor, não vem atender porque ele vai no cinema com a família. E eles discutindo ali, e a esposa falou, né? Será que não é por isso que a gente tá nessa situação como a gente tá? Olha aí. E uma coisa que o pastor Luciano falou, que ele sempre deixou muito claro para os filhos, para Israel e para Alissa, é que eles vinham em primeiro lugar. Se precisasse deixar as coisas, eles vinham em primeiro lugar. Então a gente vê, infelizmente, muitos filhos de pastor que tem um ranço, né? Sim. Assim, nossa, que horrível, nunca vou querer ser... Ver os pais sofrendo, né? E
Porque não tem isso, né? Não se sente em primeiro lugar, assim. E como Deus nos chamou para exercer isso. O nosso primeiro ministério é a família, né? Uma vez eu vi que a Val Gonçalves falando que a Trindade é só uma desculpa para Deus representar a família, né? E, cara, é isso mesmo. A gente vê os Pai, Filho e Espírito Santo ali em plena harmonia. Ninguém querendo roubar o lugar de ninguém. Um submetendo ao outro. Cada um entendendo sua Cada um função. entendendo a sua função. Isso que é muito importante nos nossos dias, né? A gente entender a função de cada um. O que vocês acham? A gente vive Vocês como mulheres, né? A gente vive num mundo que, claro, que a gente conseguiu muitos direitos das mulheres, que tem que ter, mas às vezes a gente vê o feminismo não querendo os direitos ali, mas querendo uma superioridade. Sim. A Jamile tem muita propriedade para falar, né, Jamile? Eu vejo que hoje, da perspectiva de hoje, de que... Ela é ex-feminista, tá, gente? Eu vou... Dá o teu testemunho. Eu tive... Ai, ainda bem que Deus liberta, né, galera? É isso aí. Mas eu vejo que, tipo, na maioria das vezes, é uma ferida que ela inflama. Porque é uma dor que vem de um sistema que é caído. A gente vive num mundo caído, né? Então, lógico que as pessoas vão ser feridas, vão ferir, enfim. E quando a gente não dá espaço para que Cristo venha curar, aquilo inflama e fere outras pessoas. Eu vejo que o feminismo, ele surge de uma ferida, de mulheres feridas que estão clamando por algo que elas nem sabem por onde começar, sabe? Pela cura que elas não sabem por onde recorrer e ficam furiosas. E eu tava nesse lugar de muita raiva, tipo, como assim vou ter que me submeter ao meu marido? Tá louco, né? Uma visão totalmente errada, né, do que é. E tipo, submeter, né? eu era aquela que não... Se fosse casar, ia ser mais tarde. Se fosse, né, tipo, constituir família. Na verdade, foi até um ponto de conflito meio com o Thiago na época do namoro. Que eu não queria ser mãe nem que me pagasse. Não, mas não quero. Deus não deseja isso pra mim. Eu não tenho esse chamado, né? Eu já escutei essa, hein? Nossa, era muito assim, muito convicto no meu coração. E eu fui... E daí eu fui conversar com ele a respeito disso, porque não é uma coisa muito importante pra se conversar na época do namoro. Porque fica aí a dica, né? Ou vai ou racha nesse ponto. Alguém vai ver frustrado, ou o relacionamento não tem como durar. E tá, a gente conversou, e o sonho dele sempre foi ser pai e tal, e a gente, beleza, não tentou resolver ele na hora. Eu fui orar, falei, Deus, da onde que vem esse sentimento dentro de mim? Né, nasci em lar cristão, eu não tenho nada de me queixar, assim, mas eu não sei de onde que vem isso, sabe? Não tive uma família traumatizante, assim, tipo, meu Deus, não quero isso pra mim, eu não tava entendendo de onde veio. E o Senhor veio com muito amor, mas um amor, assim, uma bronquinha bem de boa. E ele pensando, você se adora demais. Nossa. A ponto de você não querer servir, não querer se doar, não querer se gastar por alguém que não vai te dar a recompensa. Porque num relacionamento conjugal, você tem uma recompensa ali meio que do mesmo nível. Você é romântico com seu parceiro, seu parceiro é romântico com você. Sim. Você faz pra ele faz pra você. Então, tipo, mas uma criança, ela não tem maturidade, ela não tem discernimento, ela não tem poder, não tem nada pra te dar de volta. E quando ela cresce, ela vai embora. Então, tipo, por que você vai fazer isso por alguém? Entendeu? Sim. Logicamente, não existe sentido. E o Senhor me mostrou com muito amor, tipo assim... Você esquece que não é só sua mãe e seu pai, mas toda uma geração nasceu, foi parida, embalada, amamentada para que você estivesse aqui hoje. Para que o evangelho chegasse a você, para que você tivesse os recursos que tem, da forma que tem, do jeito que viveu. Como que você pode olhar no espelho e falar que é autossuficiente, ao ponto de não querer fazer isso por mais alguém, para que a próxima geração tenha acesso à felicidade do evangelho que você tem? E olhar para a próxima geração e falar, se vire, minha parte não farei. Deus me confrontou com... Deus que amor, né? Aconchegante. Aquela branca de pai, não é mesmo? Sim. E eu olhei e falei, realmente, Deus, eu sou egoísta. A ponto de não querer. E Deus falou pra mim, como que você pode dizer que o Espírito Santo que submete a mim, ele é menos do que eu? Ele que tá entre você agora, né? Entre vocês. Que Jesus subiu, o Espírito Santo tá aqui. Ele não tem a mesma função do que eu. Ele é menos? Jesus, como filho, ele é menos do que eu? Eu falei, não, Senhor, não me atreva a responder isso. Eu falei, não existe isso. A função não determina a importância.
sabe? É. O nível do impacto que a gente enxerga não determina a importância nem o valor. E isso mudou muito a chavinha, sabe? Tipo, virou um negócio no meu coração, um estalo que, tipo, ficou surreal, assim. A grandeza de Deus, a delicadeza, mas é aquela bronca com amor que, tipo assim, eu preciso te ferir para que nasça uma virtude. Então, tipo, aquela bronca veio com uma espinha no meu coração, mas dali nasceu algo muito interessante. E daí eu lembro que a próxima... Isso tipo, foi no fim de semana. Aí na próxima conversa com o Thiago, eu falei, então... Deus falou comigo. Eu não queria ser mãe, né? Agora eu quero mais de um, eu quero ser mãe jovem, e eu quero cuidar deles o tempo inteiro. Tipo assim, vai pra escola só lá na frente, vou cuidar até onde der, vou fazer direito. Porque é uma coisa, é um chamado, sim, mas é um chamado pra todo mundo, cuidar de pessoas, sabe? Servir aos outros, o serviço, tipo, é surreal isso, como Deus molda o nosso coração, como ele molda, ele faz gerar virtudes da gente quando a gente se submete em serviço, em doar-se ao outro, em gastar-se ao outro. Eu falei, Senhor, eu vou gastar a minha juventude servindo a minha família, servindo ao reino. Eu não vou deixar o Senhor pro meu resto. Não vou dar aos meus filhos o meu resto, o meu marido o meu resto. Eu quero dar o melhor que eu tenho, o meu vigor, o meu coração, eu vou gastar no Senhor, em que o Senhor colocar nas minhas mãos, no processo que o Senhor me colocar. E foi uma coisa assim que eu vejo que a família, ela é o reflexo da Trindade e é nela que a gente vê muitas facetas de Deus, né? E como eles, você falou, tipo, da harmonia, do jeito que eles se relacionam, e, tipo, não existe competição, não existe uma hierarquia que haja divisão, mas é uma coexistência tão magnífica e a gente pode se espelhar nisso. Quando o Senhor vem me ministrando a respeito do plano original, né? Veja o Éden, como Deus foi fazendo as coisas. Em primeiro lugar, criadão, em que o relacionamento que existia era ele e Deus. Depois veio a família, que veio Eva. E depois a comunidade. Então, eu acho interessante isso, a gente olhar, né? Tipo, poxa, meu primeiro relacionamento mais importante de todos é o Senhor. Depois é minha família. É quem o Senhor colocou, ou quem escolheu pra estar comigo. E depois é minha comunidade. Se eu abalo a minha relação com Deus, o resto desanda, entendeu? E eu achei muito interessante isso, né? Tipo, pra gente não inverter os papéis. Que acaba inflamando, vira uma ferida e ela começa a jorrar, inflamar e ferir outras pessoas. Né? E é tão mais fácil, né? Quando cada um entende. Nossa. Não fica pesado pra ninguém, né? Eu vejo muito isso, assim. Quando a gente entrou no casamento, eu nunca fui feminista, mas estava lá, né? Aquela sementinha, né? Então, assim, fui muito confrontada também aqui na igreja, né? Porque falam muito sobre família, né? A gente também numa célula de jovens vendo casais. Então, tipo, a gente foi entendendo. E é muito mais fácil quando cada um entende a sua função dentro do relacionamento. Deus fez perfeito, né? A gente sempre quer mudar, colocar do nosso jeito. Mas o Senhor fez perfeito, cada um tem a sua função, né? A gente precisa ficar tentando estender a roupa que a gente faz isso, né? Então... E como esses conflitos que a gente tem no casamento, imagino que com filhos também, faz a gente crescer, e como a gente consegue, como isso nos dá ferramentas para os outros lugares, para o nosso trabalho profissional, para o nosso ministério. Muito. Para a gente conseguir orientar outras pessoas, para a gente conseguir enxergar o mundo numa outra perspectiva, né? Sim. E eu queria saber de você, Jamile, fiquei curioso. Esse puxão de orelha que Deus te deu, assim, com tudo isso que você tinha, logo depois você já entendeu? Ou foi um processo? Eu entendi que a partir dali eu precisava agir diferente, né? As minhas atitudes deveriam ir para uma direção levemente oposta. Mas a questão da mentalidade é uma coisa que até hoje tem muitas fagulhas que às vezes vêm, sabe? Tipo, de frases, porque a questão da guerra, né? De homem e mulher, ela não é de hoje. Então, toda uma geração, na verdade, várias gerações, elas foram ensinando a próxima a manterem essa guerra, a manter esse duelo. E o Senhor não nos chama para um duelo, chama para coexistência, chama para viver como um corpo. Então, até hoje eu penso em coisas tipo, não sei, mas isso não é o que Cristo não me convida a fazer, sabe? Então, existe um processo que algumas coisas eu já vivenciei, isso já passou, mas existem coisas que eu ainda tenho que, tipo,
manter, sabe? Revisitar e tipo, beleza, eu vou crucificar aquela antiga lá, que ela ainda tá dando uma mexida. Mas é uma coisa aí, porque o mundo inteiro ele grita o oposto daquilo que o Senhor nos ensina. Né? E a gente é muito bombardeado para pensar diferente daquilo que o Senhor nos chama a fazer. Só que quando eu vejo os frutos, tipo, racionalmente, tipo, tirando a parte espiritual, quando eu vejo os frutos das pessoas que seguem os princípios, das pessoas que não seguem, fica nítido qual que funciona melhor, sabe? Precisa nem ser muito inteligente, né? Não precisa. Não Tipo, a pessoa, eu vou não sentir um friozinho na barriga para mudar de opinião, mas, tipo, olhando as perspectivas, olhando os frutos, que a gente julga a árvore pelos frutos, então eu olho assim, realmente faz sentido. Porque se Deus criou tudo isso, então tudo isso tem que estar de acordo. Se Deus criou né, a humanidade, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou tudo isso, então tem que fazer sentido o que ele tá me pedindo. Tem que fazer sentido. Então, a mulher, ela tem habilidades para servir, e servir não é ruim. O Senhor nos serve, gente. Como que eu posso falar que Jesus foi menos em servir os discípulos, sabe? É um prazer, é um privilégio ser aquela que tem a habilidade dada por Deus para isso. E meu marido, né, o Thiago, tipo, que tem... Deus confere ele a habilidade de liderança. Deus me livre ter que liderar, entendeu? Ainda bem que é ótimo ele. mesmo. Depois que eu casei, muitas coisas eu nem me preocupo mais. Gente, é ótimo. Um peso. E, tipo, Deus me conferiu essa porção. E ele vai me dar graça nisso. Isso é um presente. Diz que nós temos vivido, né, que essa inversão de valores, né, que as pessoas, às vezes, com medo de entrar no casamento, disso, a mulher, eu vou ter que me submeter, como assim? Vou ter que obedecer? Ele fala e eu obedeço? E não é assim, né? Enquanto é um lugar de segurança. Muito. Que a minha esposa sempre fala muito assim, que ela entendeu um lugar de segurança em mim, assim. E como é libertador isso. Mas hoje em dia eu percebo, assim, que tá algo um pouco mais sutil, né? Hoje eu percebo, assim, não é mais aquela coisa, não vou ter filho, né? É a mulher extremamente desenvolvida. E aí, assim, hoje em dia as mulheres são desenvolvidas muito mais rápido, se viram muito mais rápido. Gente, eu lembro que meu pai me ensinou a trocar pneu, gente. Tipo assim, eu nem tinha carteira. Eu tinha uns 16 anos, assim. Então, aquela... Isso. Então, era aquela coisa assim, tipo, de você não depender mais. E às vezes é triste de ouvir que tem algumas meninas que falam assim, tipo, eu não preciso de um homem. Então, assim, não entendeu esse lugar de segurança, né? Que é perfeito, eu percebo. Porque antes de eu casar, eu morava eu e minhas irmãs. Então, assim, morar 3 mulheres é totalmente diferente de morar com um homem, né? Então, pense 3 mulheres... Não, só um pouquinho, gente, a diferença é muito pouca, né? Então, assim, hoje eu percebo tantas coisas que eu não preciso me preocupar. Trocar lâmpada, sabe? Estender roupa quando tá muito alto, sabe? Essas coisas, esse lugar de segurança, nossa, tira um peso das nossas costas, assim. E Deus é perfeito no que ele fez no casamento, nesse lugar de segurança, assim. E acho que até pro homem, né? Conversando com o Thiago, a gente fala muito sobre essas coisas. E pra ele, pelo menos, ele fala, tipo, quando ele sabe que ele vai tomar uma decisão e ele tá, inseguro, né? Não é sempre que tem aquela convicção, vamos pra esse lugar. Sim. Mas, e ele tem essa consciência de que a ele é dada essa responsabilidade de direcionar a família. Então, ele tenta dar o melhor dele, é lógico. Sim. Mas sabendo que eu vou dar o suporte, caso ele acerte, caso ele falhe, facilita muitas coisas. Muito. Porque pra ele também não é fácil. Então, poxa, eu não tenho esse peso, mas eu posso dar o suporte. Tipo, poxa, se der certo, beleza, a gente comemora junto. Deu errado? Beleza, a gente cata os carros. E faz de tudo do zero, beleza. E você vê que você nasceu pra fazer isso, né? Tipo, uma vez eu escutei alguém falando que a mulher, ela tem o dom de multiplicar, né? Tudo que coloca na mão dela, assim. Então, essa parte de suporte, de você... Não é só procriar, mas, assim, de incentivar também, um incentivando o outro. Então, essa troca, assim, eu acho... Tem sido, assim, maravilhoso. Tipo, descobrir esse lugar de segurança e de cada um tendo o seu papel dentro de um relacionamento, assim. Bem legal. E é isso, né? A esposa se submete ao marido, o marido se submete a Deus. Sim. E é uma responsabilidade para o homem, né? Tá ali.
A gente sabe que é Deus que capacita, é o Espírito Santo. Então, o Rafa Barbosa falou uma vez na pregação, nossa, que me pegou muito forte, falou, cara, você não sabe pra onde tá indo, o que tá acontecendo, tá faltando intimidade com Deus. Tá faltando você ouvir mais de Deus, né? Então, na nossa casa ali, se a gente tem alguma dúvida, cara, o que a gente faz agora? Com as informações que eu tenho, eu não consigo tomar uma decisão mais assertiva. Vamos correr para Deus, vamos jejuar, vamos orar, vamos se dedicar mais para que a gente tenha essa conexão com Deus ali, para Ele estar falando com a gente, né? E o que a gente estava até comentando, assim, a gente falou bastante disso de ministério, agora entrando no parte do casamento, né? Como muitas pessoas entram no casamento com uma perspectiva distorcida, né? Às vezes, Deus fala assim, eu não vou ter filho, porque é uma imaginação que eu vou ter que só me doar, não vou ter nada. E às vezes é isso mesmo, né? Às vezes é isso que Deus quer. Basicamente. Mas Bia, percepções distorcidas que você que trabalhou bastante com Adolis aí. Sim. Mas você diz a percepção distorcida do De casamento? de pessoas querendo, às vezes, nem querendo entrar num relacionamento, porque com esse medo de servir, com esse medo de submeter. Algumas coisas que eu percebi, assim, é muita questão de uma carência, né? E essa carência você só vai ser suprida em Deus. Então, assim, às vezes eu percebo que tem gente que está extremamente carente. E às vezes, assim, você vê que é tão óbvio, né? Às vezes, sei lá, tipo, as meninas... mas ele não é da igreja e tal. Gente, nem começa, sabe? Nem começa, porque não vai dar certo. Então, essa percepção, assim, dessa carência, você só vai ter em Deus. Assim, tipo, Deus, só o Senhor vai preencher essa carência dentro do teu coração. Eu acho que quando a gente entender que Deus é o suficiente, o resto ele vai nos dando. Vai dar alguém pra somar, alguém pra você caminhar junto, assim. Quando eu entrei no casamento, eu tava, assim, eu senti que eu tava preparada, né? Eu acho que eu tava com o coração aberto, porque quando você entra no casamento que você vai se moldando, né? Tá com o coração aberto Você pra tem viver. uma prévia. Isso. Só que, assim, a gente conversou muito, porque meu pai e minha mãe têm um ótimo relacionamento, então, assim, eles eram nossa maior referência, vocês também, então, assim, a gente... Foi muito legal, quando a gente entrou ali na célula, porque a gente veio de uma igreja tradicional, que não tinha essa visão de célula e tal, então a gente não conseguia ter esse dia a dia do relacionamento, sabe? Tipo, de ver um casal, assim, jovem e saudável, expondo também as suas dificuldades. Mas, assim, isso encorajou muito, assim. Eu fiquei até animada. Falei, gente, eu nem pensava muito em casar. Depois que eu vi isso aí, eu me empolguei. Pode mandar, né? Tô pronta, senhora. Então, é muito legal, assim, o ambiente que você tá, acho que vai te ajudar a ter uma visão correta do que é o casamento, assim, né? Então, as adolescentes, eu acho que o principal é aquele menino que não é da igreja, assim. Aquela coisa ali, tem tudo, só falta Deus, né? Só falta tudo, então. Só. Esse só é que quebra, né? Então, eu percebo muito que o inimigo, ele usa muito isso, né? Então, assim, às vezes você tá naquele momento... Eu percebo, assim, quando as meninas estavam se desenvolvendo, né? Tipo assim, vivendo com Deus, você via que Deus tava falando com elas, aparecia um abençoado, sabe? Nossa, eu ficava tão feliz. Então, assim, sempre sondar o coração e sempre perceber. Esse menino, e aí? Ele tá falando o que ele quer? Né? Ele tá sendo intencional? Ele tá falando... Ele só manda oi, tudo bem todo dia, mas ele fala que é meu amigo. Então, tipo, cuidado, né? Dá uma sondada, vê com o líder. Eu acho que isso ajuda bastante. E a gente volta nisso, né, da referência familiar, né? Que quando tanto a menina quanto o menino, assim, tem essa referência, essa base em casa, eu vou querer reproduzir o que eu tô vendo em casa. Então eu vejo meus pais servindo a Jesus juntos, Um cuidando do outro. Eu vou querer isso pra minha vida. Eu vou procurar uma pessoa cristã pra mim, uma pessoa que honra a fé, que é o mínimo, né? É o que a gente espera, né? É o mínimo. Poxa. É a base.
Então, a Jamile trouxe uma frase aqui que gostaria que você repetisse para nós, Jamile. Aqui, Jamile da Lispector. família. Vai, brilha. Jamile Lispector. Esse é mérito também do meu marido, tá, gente? Mesmo, de novo. Que é uma coisa que a gente repete muito pro pessoal que anda perto da gente, que é as coisas devem ser fruto da família, e não às custas dela. Uhum. Porque às vezes a gente sacrifica a nossa família, os nossos ideais, né? Ah, eu quero envelhecer com meu cônjuge, né? Com meus filhos tudo bem criado e tal, mas tipo, não se dedica pra eles, entendeu? Ignorou por 20 anos, aí quer que esteja tudo bem no final. Não tá. Então, tipo, quando a gente cuida bem do nosso relacionamento dentro de casa, né? Do nosso relacionamento conjugal, do nosso relacionamento com os filhos, as coisas fluem melhor lá fora. Uhum. Quando a gente sai de casa, a gente tá com bagagem, a gente tá com energia, a gente tá bem e tudo flui muito melhor. E, olha, eu já vi pessoas conquistarem muitas coisas, mas com a família destruída. E eles mesmos admitiram, não vale a pena. É amargo. A vitória é muito amarga, porque você chega em casa e, tipo, não tem, sabe? Não tem alegria de você poder ver uma construção ou ver um equilíbrio de nada ali dentro. Então, e é uma coisa bíblica também, né? Tipo, quando, se não me engano, em Timóteo fala que, né, aquele que almeja, né, o ministério e tal, então que a família dele seja um exemplo. Uhum. Ou seja, que ali seja o lugar onde ele deposita, né, o seu empenho, o seu amor, a sua dedicação, que ali seja o início daquilo que vai ser feito lá fora, porque não adianta ele querer fazer pelos outros o que ele não é feito em casa. E dá trabalho, né? É que é o mais difícil, né? É. E que não dá retorno, assim, da mesma forma lá fora, né? Existem muitos, e talvez até a maioria dos frutos dos meus filhos que eu nem vou ver. Que serão minhas noras, serão meus netos. E eu não vou estar lá pra ver. E tá tudo bem, porque o Senhor tá vendo. E a recompensa não vem dos filhos, vem de Deus, afinal. Essas crianças foi Ele que me deu. Sim. E Ele me concedeu. Mas as por um noras tempo. agradecem também, viu? Vão me amar, né? Vão te amar. Tô plantando bem, Eu amo a minha bem. sogra, gente. Olha, gratidão, né? A minha Então, semeou com muito amor, hein, ó, sogra. Também. Amém. legal. Então, pra gente ir encerrando aí, queria que vocês dessem uma dica ou alguma coisa assim sobre isso, sobre essa conciliação de família, trabalho, ministério, que você tem aprendido nesse tempo que Deus tem falado com você. Eu acredito que é muito você filtrar, né? De novo, você parar e ver certinho o que Deus tá pedindo pra você e entender que são fases, né? Que nem essa fase que a gente tá parado, né? É um momento que a gente tá mais crescendo em Deus. Então, tipo, nada fica parado em Deus. Então, eu acho que a dica principal é filtrar muito o que você tá fazendo, se realmente aquilo que Deus tá te pedindo, se não te tá te sobrecarregando, tirar um dia pra família. Essa eu já vou pegar pra mim, sabe? Agenda, tem uma agenda Agenda. com o seu cônjuge. Sim, Facilita muito. Aprenda a dizer não também, né? Porque é muito difícil, às vezes as pessoas, nossa, mas eu não quero ir, mas eu não sei falar. Gente, tipo, aprenda, olha, não vou conseguir, não significa, Pra né? alguém tá dizendo não, né? Às vezes a pessoa errada. Sim, Você tá dizendo não pra pessoa errada. Tem que né? falar Às vezes pra Deus tá trás, pedindo né? pra você fazer alguma coisa e você não tá fazendo aquilo porque você tá fazendo aquilo. Então, assim, eu acho que você comentou, né? Que você tiver essa fase de vocês, filtrar, ir pra Deus. Então, entender que todas as fases o Senhor tá nela e se você está passando por algum problema emocional, você não está em pecado, fica tranquilo. Leve para os seus líderes, peça ajuda, não fique sozinho, porque a primeira coisa que você quer é se isolar. Então, pedir ajuda, entender que é uma fase, vai passar e Deus não desperdiça nada. Ele sempre tá fazendo alguma coisa, então... Precioso. Acho que é isso. E aí, Jamile? Algo pra encerrar, meio bonito assim. Bem bonito. Vai, toca nos corações. Eu acho interessante a gente lembrar que o fardo de Deus, ele é leve. Então, existe um fardo. Então, existe sim da nossa parte a necessidade do empenho, do esforço, né, algo que realmente exige algo da gente, mas não é algo que nos desmorone. E quando a palavra fala para fazer conforme as nossas forças, é justamente isso, para que haja uma paz no nosso coração.
E manter essa questão sempre aos pés de Deus, sabe? Tipo, Jesus, me ajuda. Eu tô fazendo certo? Eu não tô fazendo certo? E se submeter em discipulado. E quando o Senhor nos pede pra parar, de fato parar. Né? Muita gente não gosta do inverno. Eu adoro. Mas eu percebo que se não fosse a pausa que essa estação exige, as plantas não sobreviveriam, porque elas precisam dessa pausa. Para que elas se renovem. Para que o solo descanse, para que as raízes aprofundem. Então, no tempo que o Senhor nos pede para parar, é para que algo interno precisa crescer. Para que o externo possa vir com saúde. Então, trazer sempre isso aos pés de Jesus, sabe? Para que haja uma manutenção do nosso coração. Muito bonito. Ficou bonito. Tá aprovado. E eu acho que já falei, vou roubar um pouco da palavra da Jamile, disso de quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, né? Entender que tudo é santo, né? A gente não faz essa divisão. A nossa família, o nosso ministério, a nossa vida profissional, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ser luz ali, não é? Só porque a gente não trabalha tempo integral no ministério que a gente não pode espalhar o amor de Jesus ali, né? Pelo contrário, né? Às vezes a gente tá no meio das pessoas ali que realmente a gente precisa. Eu vi uma vez um podcast, uma mulher que ela tava fazendo um mestrado em C.S. Lewis. Nas obras do C.S. Lewis. Ela foi pra academia fazer mestrado e Deus falou pra ela que ela ia ser uma missionária. E ela entrou em conflito, assim, porque Jesus, como assim? E Jesus falou pra ele assim, e se eu sou um missionário? A academia precisa muito de pessoas cheias de Deus para mostrar o amor de Jesus. Legal. Então, realmente, que a gente possa frutificar em cada área da nossa vida, que realmente você tenha uma vida devocional, fale com seus líderes e discipuladores, para que Jesus se ilumine se alguma coisa está sendo feita errado, se a gente está querendo abraçar coisas demais, e Jesus possa abençoar a vida de vocês, dando força, dando graça, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera.